Hoje, Stonehenge tem diversos significados. Ele é considerado um importante tesouro arqueológico, símbolo da identidade nacional inglesa, um museu a céu aberto e um centro de peregrinação de druidas modernos que viajam até lá para celebrar os solstícios. Porém, ainda restam mais dúvidas do que conclusões sobre o papel de Stonehenge no seu passado pré-histórico, e ainda não há consenso sobre a sua real função. Hoje vamos conhecer algumas dessas funções, as primeiras pessoas a estudarem o monumento, e também vamos tentar entender como as pedras foram transportadas até o local. Mas primeiro, o que é esse amontoado de preda no meio da paisagem? Stonehenge, localizado em Wiltshire, na Inglaterra, é um dos monumentos mais aclamados da Europa, venerado como um local sagrado desde o período romano. O primeiro registro escrito sobrevivente sobre o monumento data de 1130. Já um manuscrito britânico do século XIV, conhecido como Roman the Brute, conta que no ano de 485, o líder guerreiro romano-britânico Ambrósio ordenou que um monumento fosse construído em homenagem a seus soldados, que morreram no campo de batalha em uma bem-sucedida guerra contra os saxões. Ele então teria concebido Stonehenge, que foi construído por ninguém mais, ninguém menos que o mago Merlin, com a ajuda de um gigante. Para tentar decifrar o papel de Stonehenge, o antiquário William Stukely conduziu um estudo no local entre 1721 e 1724. Com a ajuda do astrônomo Edmund Halley, Stukely foi o primeiro a vincular o papel do sítio à astronomia e concluiu que Stonehenge estava alinhado com os pontos cardeais. Anos depois, o astrônomo Sir Joseph Norman Lockyer confirmou a observação de Stukely ao declarar que Stonehenge em algum momento serviu como um posto de observação astronômica. Os estudos arqueológicos modernos no local começaram no século XVI e se intensificaram nos 2 séculos seguintes, mas apenas no início do século XX, escavações sérias começaram a ser conduzidas. Em 1974, durante o solstício de verão, foi promovida a primeira edição do Stonehenge Free Festival, que conquistou grande público com o passar dos anos. Depois que dezenas de milhares de pessoas compareceram ao festival de 1984, as autoridades, preocupadas com questões como o uso aberto de drogas, proibiram o evento no ano seguinte e encontros para celebrar o solstício só foram retomados no ano 2000. Para entender melhor o papel de Stonehenge, é fundamental entender a sua cronologia. Desde o século XVIII, tenta-se concluir o período exato no qual o monumento foi erguido. Sugere-se que agricultores começaram a ocupar a planície de Salisbury por volta de 4000 a.C. e que Stonehenge teria Errou! E sugere-se que Stonehenge teria começado a ser erguido no ano de 3000 a.C. A cronologia é dividida em 3 sequências arquitetônicas. Na primeira sequência, o fosso circular foi cavado e uma entrada guardada por 2 pedras paralelas foi aberta. Além disso, 56 buracos foram cavados no solo. Durante esse período, os buracos foram utilizados para segurar estacas de madeira. Porém, posteriormente, eles se tornaram os locais onde eram depositados restos mortais cremados. O astrônomo Gerald Hawkins defendia que os buracos, espaçados de forma milimetricamente calculada, foram também utilizados para marcar eventos celestes, principalmente os eclipses lunares e solares. O antiquário John Aubrey, autor da coleção Monumenta Britânica, escrita na segunda metade do século XVII, foi o primeiro a observar esses furos. Graças a isso, eles receberam carinhosamente o apelido de Furos de Aubrey, sem trocadilhos. Na segunda sequência, entre 2900 e 2400 a.C., uma avenida foi aberta e a entrada foi reorientada suavemente para o leste, onde o sol nasce no solstício de verão. Um círculo duplo de pedras conhecidas como bluestones ou pedras azuis foi erguido no centro do local, mas logo removido. A terceira sequência, dada sua complexidade, é dividida em 3 fases, entre 2550 e 1600 a.C. Durante a primeira fase foi erguida a estrutura em forma de ferradura com as grandes pedras chamadas de trilithon. 30 pedras menores formaram um círculo externo. Na entrada, 2 novas pedras foram erguidas. Por volta de 2990 a.C., a segunda fase teve início. A pedra do altar e 20 pedras azuis foram posicionadas dentro da ferradura. Ao longo da terceira fase, as pedras azuis importadas do país de Gales e consideradas as mais importantes do monumento foram reorganizadas em 2 grupos, um dentro da ferradura e outro dentro do círculo externo.
Acreditava-se que essas pedras tinham poderes regenerativos e atraíam muitas pessoas para Stonehenge, o que indica que durante essa fase o local pode ter sido um importante centro de cura. Existem diversas teorias sobre como as pedras gigantes que pesavam toneladas foram levadas até o local. Uma teoria é que foram utilizadas toras de madeira posicionadas sob as pedras e utilizadas como rodas para movê-las, e que foi necessário envolver 2.500 pessoas no transporte e 7 anos para que as pedras chegassem à planície de Salisbury. A segunda teoria fala que as pedras foram transportadas durante o inverno, quando o solo estava coberto de neve com umidade suficiente para que elas deslizassem com facilidade. A terceira fala que uma barragem foi criada no rio Avon para que as pedras fossem transportadas pela água sem muito esforço. Também é importante considerar que Stonehenge não estava sozinho na paisagem. O local evoluiu entre assentamentos e necrópolis. Pequenos santuários e templos também foram erguidos ao redor do monumento. Toda a área ao redor de Stonehenge tinha um profundo significado espiritual. Arqueólogos trabalhando na região escavaram centenas de objetos, incluindo recipientes para beber cerveja, uma importante evidência dos festivais celebrados no local no passado. A localização de Stonehenge também dá espaço ao simbolismo da vida e da morte, que envolvia importantes cultos aos ancestrais. Cientistas acreditam que Durrington Walls, a 3 km de Stonehenge e conectado a ele pelo rio Avon, era uma acrópole onde eram realizadas festas, e Stonehenge era utilizado como uma necrópole e um santuário para homenagear os mortos. Escavações realizadas entre 1919 e 1926 evidenciaram o papel de Stonehenge como um cemitério pré-histórico. Restos cremados de 58 pessoas que viveram lá durante as fases iniciais foram encontrados no local, mas logo reenterrados em um dos buracos do nosso amigo Aubrey. Em 2008, fragmentos do osso occipital de 25 pessoas foram recuperados e analisados. Pelo menos 10 deles pertenciam a indivíduos oriundos do oeste do país de Gales, de onde as pedras azuis foram importadas, o que indica que essas pessoas teriam sido responsáveis pelo transporte das pedras azuis de lá para a planície de Salisbury. Não é possível dizer com convicção que essas funções até agora descobertas foram as únicas. No entanto, é possível, com base em trabalhos de campo e escavações, conceber uma definição apropriada. O alinhamento astronômico, os restos mortais depositados no local e o transporte de pedras tão pesadas de lugares distantes denota que Stonehenge tinha um profundo significado religioso de reverência aos ancestrais, de comunhão com o cosmos para uma temporada de colheita bem-sucedida e a busca pela cura. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, vai tomar no furo de Aubrey.